Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigas. Aqui estamos mais uma vez para o nosso bate-papo a respeito da doutrina espírita, focalizando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós falamos do capítulo 4 ao capítulo 17, que trata da ressurreição e reencarnação. Na semana passada, nós falamos a respeito desse mesmo assunto, desfazendo um enigma que deixamos na reunião retrasada, quando Jesus faz uma perquisição aos discípulos, o que corria a respeito dele nas vizinhanças, o que falavam dele na vizinhança, nas cercanias. E os discípulos diziam, apregoavam, que a população dizia que ele poderia ser Elias, Jeremias ou um dos profetas ressuscitados. E nós sabemos que esses profetas a quem o povo se referia já eram mortos, né? E mortos já na idade adulta. Então Jesus, que teve sua infância, adolescência e a fase adulta, não poderia ser nenhum desses profetas ressuscitados, pois que a ressurreição diz que se dá quando o corpo morto, dado como morto, recobra a vida. E nós sabemos que cientificamente isso é impossível. E Jesus não se parecia fisicamente com nenhum desses personagens, nem poderia ser, já que Jesus então não poderia ter infância, teria sido um daqueles corpos na sua idade já adulta, reaparecer naquela idade adulta. E Jesus foi criança, teve uma nova origem, então não poderia ser um daqueles profetas ressuscitados. Nós falamos na reunião passada que, na verdade, o que eles apregoavam como ressurreição, eles estavam se referindo à reencarnação, que era um dos princípios adotados pelo povo hebreu. Nós falamos na reunião passada, inclusive, que só os saduceus não acreditavam nesse princípio, que era abraçado por quase totalidade da sociedade religiosa da época. Então, a ressurreição, que na verdade era a reencarnação, era um ponto básico das crenças daquela época, né? Então, o que o povo estava querendo dizer é que Jesus seria um daqueles profetas reencarnados, ou seja, o espírito daqueles profetas estaria habitando um novo corpo com uma nova missão a ser cumprida. E nós falamos equivocadamente, peço mais uma vez desculpas, na reunião passada nós nos referimos que a crença na reencarnação sempre foi um dogma da igreja, né? Mas que foi reformado no ano 425, não é verdade. Em verdade, esse dogma da reencarnação foi proscrito no ano 553, né? Pelo imperador Justiniano, por recomendação, ou melhor, por reivindicação da sua esposa Teodora, por motivos que nós não vamos abordar nessa reunião, talvez numa próxima oportunidade, né? Então ela queria que fosse retirado como crença o dogma da reencarnação. Então o rei Justiniano convocou um concílio, né? O concílio é uma reunião de papas onde se estuda, onde se modificam alguns conceitos da igreja. E foi considerado, a partir dessa data, herege quem apregoasse, quem propagasse a ideia da reencarnação. Então, a partir desse momento, a ideia da reencarnação foi proscrita. Mas a reencarnação, nós sabemos que hoje é um conhecimento basicamente quase aceito em quase sua totalidade, né? E nós vamos explicar depois por que, então, tanta resistência à ideia da reencarnação. Voltemos, porém, aos tempos de Jesus, onde ele é inquirido por Nicodemos, que era aquele que ensinava nas sinagogas. Nós sabemos que nas sinagogas era onde eram ministradas as aulas, as reuniões sobre as escrituras sagradas. Não era admitido nas sinagogas qualquer pessoa. O povo ficava de fora, né? Só os iniciados tinham acesso às sinagogas. E Nicodemos era um desses que ensinava nas sinagogas, ou seja, era graduado para ensinar nas sinagogas as escrituras sagradas. Mas ele reconhecia em Jesus a autoridade para ensinar e para mencionar tudo aquilo que Jesus fazia à sua época.
Então Nicodemos vai ter com Jesus numa noite escura, às escondidas, né? E reverencia Jesus como mestre, dizendo a ele como ele faria para adquirir a vida eterna, né? Para ver o reino de Deus. E Jesus fala a eles: olha, em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então desconhecia esse enigma e pergunta: como pode um homem sendo velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus fala assim: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é espírito é espírito. Então Jesus já coloca aí uma situação que existe no ser humano: a carne, que é originada da união dos dois seres, e o espírito. E ele fala: o espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Então o corpo nós sabemos a origem, o espírito não, né? Então Nicodemos então sai dali meio como que frustrado, porque não conseguia entender. E Jesus se admira e fala assim: mas você é mestre de Israel e não sabe essas coisas, né? E Jesus repete para ele: em verdade não entrarei no reino de Deus se não nascer de novo, né? E Jesus coloca a questão da água. A água é o símbolo da vida, é a origem do nosso corpo, é a totalidade da composição do nosso corpo. E o espírito é aquela parte que ninguém vê, mas que na verdade é o agente que move o corpo e que faz com que esse opere. Mas voltando àquela situação que nós deixamos em aberto agora há pouco, falando da reencarnação, que hoje já é um ponto pacífico, quase a totalidade da população crê na reencarnação, acredita na reencarnação, mas por que tanta resistência à ideia da reencarnação daqueles que a combatem? Como a nossa doutrina é uma doutrina filosófica, que nos dá o direito de elucubrar certas questões, nós podemos falar uma questão muito simples. A ideia da reencarnação não é simplesmente de um conhecimento, mas o conhecimento da reencarnação nos traz uma responsabilidade. Porque a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade nova que estamos tendo para reformar a nossa forma de viver, reformar a nossa forma de nos conduzir perante o mundo, perante as leis de Deus. E o ser humano, muitas das vezes, não quer adotar essa reforma que ele precisa empreender nos seus costumes, que já são milenares. Então, quando a reencarnação traz a ideia de melhoria, de aperfeiçoamento moral, aí é que começa as questões que mais nos afligem, porque muitas das vezes nós não queremos romper com aquele estado de coisas que trazemos latente em nosso espírito. Os velhos costumes, as velhas manias, as velhas formas de proceder, o nosso egoísmo milenar, o nosso orgulho que é dominante. Muitas das vezes nós não queremos romper com essas situações que trazemos muito fortes em nosso espírito. Então, quando nós abraçamos a ideia da reencarnação, abraçamos também a ideia de uma reforma. E muitas das vezes nós não estamos querendo reformar. Por isso que a reencarnação enfrenta muitos obstáculos ainda, porque traz a ideia de uma reforma íntima. Essa reforma que muitas das vezes não queremos e ainda não temos a coragem nem a força suficiente para empreender em nós mesmos. Muito fácil nós criticarmos o nosso próximo e esquecermos de olhar para nós próprios, porque é essa a ideia da reencarnação, de aperfeiçoamento diário, de reforma diária do nosso comportamento, do nosso caráter, visando assegurar uma vida futura menos atribulada do que nós temos hoje. Então não adianta nos queixarmos da vida atribulada que temos hoje, se não melhorarmos a nossa forma de procedimento, que teremos uma vida mais atribulada em outras situações e outras encarnações. É por isso que nós, espíritas, cuja reencarnação não é mais uma crença, mas uma certeza, fica mais forte ainda em nós o dever, o compromisso de perseguir e de lutar o bom combate, de vencer a nossa própria natureza, cheia de defeitos, cheia de mazelas, mas que nós precisamos vencer as suas tendências e erigir em nós um homem novo, com novas aspirações, com nova forma de proceder e novas formas de seguir o Evangelho, sempre naquela máxima que Jesus nos assegurou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos perseguir esse objetivo com muita esperança, com muita fé e na certeza que venceremos. Que a paz de Deus continue conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.